Você sabia que a memória ela é muito importante para o aprendizado? E que essa importância ela vai além de simplesmente guardar informações para uma prova? Como é que anda a memória das crianças aí na sua casa, hein? De maneira bem resumida, a gente separa a memória como memória do passado e memória do presente. Mas eu preciso explicar aqui que a memória ela é essencial para o desenvolvimento da linguagem, da leitura, da resolução de problemas e dos cálculos. E essa memória ligada às questões cognitivas nós chamamos de memória operacional. Alguns problemas de aprendizado podem acontecer por causa de problemas nessa memória operacional. Por isso é muito importante desenvolver atividades que estimulem a memória operacional. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Os outros vídeos do canal, eu também dou dicas para auxiliar as pessoas da família nesse processo escolar das crianças e adolescentes. Faz uma visita ao canal, se inscreva para que você possa participar ativamente. A memória ela é muito importante para o processo de aprendizagem. Sem ela, ninguém consegue passar para outras etapas do pensamento cognitivo, como a compreensão, a análise, a síntese, a reflexão. A memória ela é valiosíssima. Você já imaginou uma criança na fase de alfabetização, quando ela não tem uma memória bem trabalhada? Como é que ela vai identificar os símbolos que representam as letras? Como é que ela vai perceber que o A é o A, por exemplo? A alfabetização precisa fundamentalmente da memória, pois a memória ela retém e ela manipula todas as informações. Apesar de pouco tempo de estudo sobre a falha da memória como consequência da Covid-19, nós já temos alguns estudos que mostram que isso aconteceu, que a Covid comprometeu a memória. As doenças inflamatórias, de maneira geral, elas são causas de muitas questões ligadas à falta de memória. Com relação à Covid-19, nós vamos passar ainda um bom tempo com essa história, tentando descobrir quais as necessidades que nós temos de superar os problemas que ela vem causando. Mas é sempre bom estimular, independente de haver uma consequência de uma doença ou não. A memória, ela é a base da leitura, da linguagem oral e escrita e da matemática. Alguém consegue se imaginar fazendo um cálculo sem ter decorado a tabuada? A gente vai levar muito mais tempo para resolver essa situação. Logo, a memória ela vai ser auxiliar dentro desse processo para que haja uma agilidade. Então vamos dar uma olhadinha em algumas dicas para a gente poder estimular a memória para aquelas crianças que estão passando por algumas dificuldades e precisam de estímulo, e para aquelas crianças que não estão passando de dificuldade, mas que o estímulo é sempre muito bem-vindo. A dica número 1 é o clássico jogo da memória. Se a criança estiver passando por uma fase de equilíbrio, onde a sua memória está muito bem, e você está querendo apenas fazer um estímulo para uma manutenção, então basta que você procure os jogos e perceba na lateral dos jogos que ali é apresentada a faixa etária adequada para essa criança. Agora, se essa criança está passando por alguma situação em que ela precisa ser um pouco mais estimulada, é importante que a gente jogue com menos peças, para que ela realmente trabalhe o encontro, a memória, a percepção daquela situação, que ela se sinta desafiada a melhorar cada vez mais e não, em hipótese nenhuma, ela se sinta humilhada. A segunda dica é um jogo que eu chamo de a dedanha, mas eu sei que uma garotada chama de outro nome e outras partes do Brasil também deve ter. Eu vou explicar aqui. O grupo escolhe umas categorias. Então, nome de rua, nome de pessoas, animais, frutas e etc. E depois elas colocam as mãos com números no meio da roda. E esses números serão relacionados a letras. Então, por exemplo, se na rodada forem colocados 7 dedos, automaticamente a letra escolhida será a letra G. Então, em todas aquelas categorias, eles têm que escolher nomes de rua, de pessoas, de animais e frutas com a letra G. Isso é muito interessante, tanto para criança, adolescente, adulto e até para idoso.
é bem estimulante, porque a gente tem que buscar na nossa memória o nosso conhecimento da sociedade, aquilo que a gente já guardou em algum momento, e a gente tem que buscar e trazer para esse momento presente da brincadeira. Existe uma modalidade desse jogo que é para aquelas crianças que ainda não escrevem, que é fazer oralmente. Aí, ao invés de você botar várias categorias, escolha 3 categorias, sei lá, nome de pessoa, nome de animal, de fruta, que é uma coisa relacionada à vida dela, e pronto. Faz o jogo dos dedos, conta as letras e aí é só falar. A terceira dica é uma brincadeira que ela pode ser feita em grupo ou você e apenas essa criança ou adolescente. Vocês observam o ambiente e essa criança sai do ambiente. Você faz alguma modificação e pede para essa criança voltar. Ela tem que descobrir o que foi modificado ali. Se essa brincadeira for feita com adolescentes, eu aconselho a ser feita em grupo, para que ele possa participar tanto da descoberta da modificação, quanto ele também fazer a modificação do ambiente. A quarta dica é uma brincadeira que pode ser feita também com mais de uma pessoa, mas também pode ser feita você e a criança. Você mostra uma figura para ela, uma imagem. Ela fica um tempo observando aquela imagem. Depois você tira a imagem e pede para que ela escreva o máximo de coisas que ela observou na imagem e que ela consegue lembrar. Essa brincadeira, ela pode ser feita em diversas variações. Você pode também fazer com uma criança que, por exemplo, desenhe muito bem, mostrar a imagem, e aí uma imagem simples, tá? E ela reproduzir essa imagem com a riqueza de detalhes que ela conseguir lembrar. Você pode fazer essa brincadeira com um desafio, colocando um tempo, ligar um cronômetro e pedir para ela lembrar das coisas dentro de um tempo X determinado. E aí mesmo assim ela vai se desafiando a querer tentar fazer o mais número possível de objetos e de imagens que ela lembrar dentro do mesmo tempo. Isso a gente pode partir para uma variação oral. Você pode falar para ela algumas palavras e ela vai ter que, em seguida, repetir essas palavras na mesma ordem que você falou. E aí a gente está estimulando demais a percepção auditiva dessa criança. E aí eu colocaria nessa mesma categoria da percepção auditiva a clássica brincadeira do telefone sem fio, né? Mas aí tem que ser em grupo, não pode ser só você e a criança. A quinta dica é aquela brincadeira da gente ir acrescentando uma informação naquela frase. Então, por exemplo, eu fui à feira e comprei banana. Aí a pessoa do meu lado fala, eu fui à feira, repete a minha informação, e comprei banana e acrescenta, e maçã. Aí a outra pessoa fala, eu fui à feira, comprei banana, maçã e mamão. E assim segue a rodada por todas as crianças até voltar àquela que começou, que vai ter que repetir banana, maçã, mamão e as outras tantas coisas que surgiram e principalmente que podem ser compradas numa feira. No vídeo que eu fiz sobre as atividades das férias, eu falo algumas coisas importantes que podem estimular a memória também nas crianças. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e eu vou colocar aqui no card também. Bom, a ideia é desenvolver essas atividades para estimular a memória e aí, assim, quem sabe, melhorar o processo de estudo e o desempenho escolar dessa criança. Mas a gente não pode esquecer jamais que, para a memória, nada como uma boa noite de sono. Mesmo essas atividades sendo ótimas para qualquer situação e qualquer faixa etária, você pode perceber que não está adiantando com a criança ou adolescente da sua casa. Ou, apesar de uma boa memória, essa criança não está tendo um bom desempenho escolar. Nesse caso, eu te aconselho a procurar um profissional para poder fazer uma pesquisa mais aprofundada nessa situação. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e caso ele tenha sido bom para você, curte, compartilha e comente como é que está a sua experiência ou que outras coisas você já fez para melhorar a questão da memória dessa criança ou desse adolescente da sua casa. Eu sou Mônica Figueiredo, eu sou psicopedagoga e a gente se vê num próximo vídeo.